Estamos na série, então, do Sermão do Monte. Não sei se já está na tela. Esse é o terceiro sermão dentro do Sermão do Monte. Está rodando um pouquinho, né? Já vamos ver. Esse é o terceiro sermão e hoje eu espero, então, de fato, entrar na bem-aventurança. No primeiro sermão nós falamos sobre do que se trata o Sermão do Monte, sobre o reino, do que se trata o reino de Deus e o manifesto do reino. Enquanto que no segundo sermão nós apresentamos então o contexto do verso 1 e 2, onde nós vimos no verso 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus, nós vimos no verso 1 e 2, três personagens: a multidão, o Cristo, que sobe ao monte e se assenta, e os discípulos que se aproximam. E nós vimos então, neste sermão, que os discípulos são pessoas muito diferenciadas da multidão, mas já foram, em algum momento da vida, alguém da multidão. E hoje então, pela graça de Deus, vamos entrar na bem-aventurança, onde Jesus ele vai começar a ensinar. Bom, Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui o verso 1 e 2. Farei uma oração e nos prepararemos para entrar no verso 3. Então, Sermão do Monte, a proclamação dos princípios do rei para a vida no reino. Se você quiser um resumo, se você quiser uma frase, um termo que te ajude a guardar do que se trata o Sermão do Monte, se trata da proclamação dos princípios do rei para a vida dentro do reino. Então, capítulo 5, verso 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E então, ele passou a ensiná-los. Lá em Lucas vai dizer que então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse. Vamos fazer mais uma breve oração. Feche seus olhos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e converte o nosso coração. Abate o orgulhoso e restaura o abatido. Oramos no teu nome. Amém. Amém. Já está gravando? Beleza. Bom, nós vimos então, nesses dois primeiros sermões, que o Sermão do Monte como um todo, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, ele não se trata de algo em que Jesus está dizendo, façam isso, ajam dessa forma, vivam dessa maneira, para que, quem sabe, você ganhe o reino de Deus. Quem sabe, você se torne um discípulo. O preâmbulo de Mateus, quando ele diz, Jesus chega, se assenta. E esse se assentar aqui de Jesus, ele tem uma conotação em que ele assume uma postura de um mestre e de um legislador. Não é à toa, simplesmente Jesus se assentou. Até porque, na maioria dos seus ensinos e dos relatos dos ensinos de Jesus, era muito comum que ele se colocasse de costas para o mar ou em cima de um barco para pregar para as multidões. E Jesus está pregando para a multidão o tempo todo no ministério dele. E por que isso? Por que de costas para o mar? O que vocês acham? Porque a brisa marinha funcionaria como um megafone para ajudar.
No entanto, no Sermão do Monte, a ideia de que ele sobe e se assenta como um mestre e um legislador traz toda uma conotação, e nós já também vimos isso nos outros sermões, toda uma conotação, uma lembrança da história do povo de Israel e de Moisés, que também sobe o monte. E onde Moisés vai trazer da parte de Deus o que Deus quer para o seu povo, e agora Jesus, assumindo a mesma postura, ele vai fazer isso. E o texto diz o seguinte: a multidão estava ali, mas quem chega perto? Os discípulos. Os discípulos. Ou seja, num primeiro momento, é lógico que Jesus tem interesse na multidão, e é lógico que a multidão está ali e vai ouvir. E é lógico que pessoas do meio daquela multidão, em algum momento de suas vidas, serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus ao ouvir a mensagem de Jesus e se tornarão discípulos também se aproximando. Mas, num primeiro momento, o compromisso de Jesus é com os seus discípulos. Jesus não tem compromisso com quem não é discípulo. E é simples assim. A regra do reino é essa: eu cuido dos meus, e os meus eu sei quem são, e eles também sabem, porque quando ouvem a minha voz, eles deixam tudo e me seguem. E o que nós temos então a partir disso, desse preâmbulo de verso 1 e 2, é que tudo que vai se seguir do capítulo 5 ao capítulo 7, se trata do manifesto do reino, onde características de discípulo e práticas de discípulo serão claramente delimitadas. E meus irmãos, eu já disse isso aqui várias vezes, vocês acharam difícil os 10 mandamentos? Quando eu comecei a estudar o Sermão do Monte, eu realmente fiquei com medo. Eu realmente fiquei assustado ao perceber o nível de exigência de Jesus e ao perceber que eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não consigo ser discípulo de Jesus. Eu não consigo me enquadrar em nenhuma das minhas aventuranças. Bom, talvez a primeira, quando fala de pobreza, mas ainda assim, eu me enquadraria na pobreza citada por Lucas e não por Mateus. E você fala, mas pastor, tem diferença? Tem. Tem diferenças enormes. Eu falei sobre isso, inclusive, no primeiro sermão, que cada evangelho ele tem um público-alvo e uma intenção autoral. Enquanto Mateus está falando com judeus, Lucas está falando com gregos, Marcos está falando com romanos, ou o pensamento latino-romano. E cada um com as suas características. João é o mais universal de todos. Né? E eu havia dito, então, o seguinte para vocês, que os autores bíblicos, ao registrarem o evangelho, cada um tem intenções diferentes. Qual é a intenção geral? Revelar Jesus como o rei. Ou, em outras palavras, para ficar até mais simples, como a verdade. Jesus é a verdade. E só aqui um adendo para que vocês entendam o ponto. E vejam, meus irmãos, nós ainda não temos classe de escola bíblica, mas há planos, tá? Mas, em não havendo classe de escola bíblica, eu não tenho dúvida que um sermão como esse compensa bem. Veja, o que é a verdade para um judeu, o que é a verdade para um grego e o que é a verdade para um romano? A verdade para um romano é algo prático, em que não tem muita discussão e muita filosofia. Ele simplesmente observa e diz, é fato. Se é fato, é verídico, é verdadeiro. Não é à toa que o livro de Marcos, ele é o menor de todos, e o que você mais tem em Marcos são ações de Jesus e milagres. Por quê? Para o pensamento romano que é prático, ele vai olhar para aquele que faz milagres e vai dizer, me parece que você é Deus. Enquanto que para o grego, ele tem uma necessidade de mais construção filosófica, de mais reflexão. Por exemplo, se você fala para um grego, está chovendo, o grego olharia pela janela
e confirmaria, sim, água, pingos, todas as características que envolvem chuva, está chovendo. Se você fala para um latino, para um romano, está chovendo, ele vai sair e dar a volta na casa para ver se está chovendo mesmo, porque ele é prático. Sabe por quê? Pode ser alguém com um regador na janela. Então, cosmovisões diferentes que são alcançadas de formas diferentes na exposição da palavra. O que é a verdade para o judeu? Para o judeu, a verdade não é nem filosofia nem prática. Para o judeu, a verdade é uma aliança. É a aliança. Se está aliançado, é verdadeiro. E é nesse contexto, então, que Jesus, que é o que vai promover a nova aliança, se apresenta, e Mateus vai nessa direção. Lá em Lucas, quando Lucas diz, bem-aventurado o pobre, ele não acrescenta de espírito. Lá em Lucas, capítulo 6. Porque lá em Lucas capítulo 6, Lucas acabou de descrever o Senhor Jesus confrontando com os ais em relação aos ricos e fartos. Então lá em Lucas capítulo 6, pobre, lá é pobre, pobre. Só que aqui em Mateus não. Aqui em Mateus, quando Jesus abre as bem-aventuranças com essa bem-aventurança, o que Jesus... E veja, qual é o resultado final dela? O reino. O que Jesus está fazendo é o seguinte, é como se ele dissesse, nós vamos cantar uma canção, e o tom é esse, e eu não vou deixar vocês saírem do tom, porque tudo começa com uma certa característica interna no coração, no espírito existencial de um indivíduo, que o torna diferente de qualquer outro indivíduo nesse planeta, mas o torna igual dentro do reino. E meus irmãos, o tom da música, o tom do Sermão do Monte, o que Jesus está dizendo aqui, é de um peso que, novamente, eu não consigo. Sabe por quê? E porque começa com essa bem-aventurança? Porque no fim das contas, a proposta do Evangelho não é fazer de você alguém mais felizinho, ter o eguinho mais afagado. A proposta do Evangelho é te matar porque você não presta, como eu. Porque você se acha muito bom, porque você se acha melhor do que outros. E Jesus está dizendo o seguinte: se isto não morrer e você abrir uma falência existencial pública, abrindo mão da sua reputação, abrindo mão de tudo e reconhecendo que sem ele, o que você merece é o quinto dos infernos, se isto não é uma realidade para você, você é alguém que está na multidão. Ou em outras palavras, você não é um discípulo. Porque a característica do discípulo que abre o reino é uma declaração de falência. Eu não tenho nada. Nada me sobrou. Tem uma canção que eu já citei algumas vezes aqui para vocês. Uma canção que um bom amigo me disse uma vez: sempre que eu tenho que subir no púlpito para pregar, eu oro esta canção, do grupo chamado Palavra Antiga. E a letra da canção é mais ou menos o seguinte: não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Só tenho você. Isso é falência. Isso é não confiar nas suas próprias obras. Isso é não se achar digno de absolutamente nada. Meus irmãos, diante de um texto desse, mesmo que eu quisesse, porque eu não quero, lhes afagar,
Não dá. A não ser que eu deturpe a Bíblia. Não é possível. Jesus, então, como um legislador, como um novo Moisés, sobe ao monte, anunciando o manifesto daquilo que ele está criando, construindo. E, gente, olha aqui, olha como a fé cristã é bela. A nossa fé é construída e fundamentada e consolidada dentro de um reino que foi construído com corpo e sangue, carne e sangue. E na proposta da carne e o sangue partido e derramado por amor do povo dele, nós somos chamados por Deus, como discípulos do Senhor, chamados, meus irmãos, existem tantos bons motivos para sermos cristãos, né? Mas vai aqui para mim um bom motivo. Eu gosto muito de aventura. Histórias de aventura. Jesus está nos chamando para uma grande aventura, que é viver no reino de Deus e participar da expansão desse reino. Onde Jesus ele tem uma mensagem. E é essa mensagem que fundamenta a primeira bem-aventurança. É a mensagem que é proclamada no capítulo 4. É a mensagem que Jesus, depois de ouvir que João Batista foi preso, começa a pregar. E o texto vai nos dar uma ideia de que é uma pregação que é constante. É como se ou Jesus abre os seus sermões com essa frase, ou Jesus fecha os seus sermões com essa frase, ou de alguma forma Jesus sempre encaixa essa frase no meio dos seus sermões. E que frase é essa? Meus irmãos, deveria ou deve ser a frase das nossas vidas. E que frase é essa? Arrependam-se, o reino de Deus está aqui. Arrependam-se. Do que vocês estão se orgulhando? Do que vocês estão se autoproclamando, se elevando? Arrependam-se, arrependam-se, porque senão vocês não entrarão no reino de Deus. Arrependam-se, declarem falência existencial, declarem falência pessoal, não se considerem mais maior ou melhor do que ninguém ao seu redor. Arrependa-se, porque senão o reino lhe escapará entre os dedos. Como alguém poderia dizer, esteve tão perto, esteve nas suas mãos, mas se esvaziou entre os dedos como a areia da praia. Cada pastor é chamado para uma coisa, lógico, todos uma mesma coisa, mas cada um tem um caminho. E me parece que Deus me colocou na vida de vocês para perturbar a vida de vocês. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, o quanto eu me surpreendo quando vocês voltam no domingo seguinte. Tipo assim, irmão, é crente mesmo. Como que vocês ainda voltam? Porque Jesus disse, vai ter joio e vai ter trigo dentro do mesmo limite de reino, está lá dentro. E Jesus me proibiu como pastor de tocar no joio. Eu não posso tocar no joio. Eu não posso tentar arrancar esse joio. Jesus disse que tem que crescer junto. Ele vai inclusive crescer entrelaçado no trigo. Você não consegue diferenciar. E você não pode tocar nele. Porque quem vai tocar nele, quem vai ceifar ele, quem vai arrancar ele, é o próprio anjo do Senhor na vinda final. Eu sou proibido de tocar. E é por conta disso que eu levo cada um de vocês o tempo todo a questionar não somente a sua fé, mas o seu compromisso com essa fé. Porque nós não estamos aqui a passeio nesse mundo tenebroso.
É o título de um livro muito ruim, não leiam. Esse mundo tenebroso. Mas é uma realidade. Não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para nos divertir. Ou começamos a mudar a nossa vida de fato. Sabe, você alguma vez já parou para pensar assim, eu sou crente mesmo. E o que faz de mim um cristão? Por que eu sou cristão? Por quê? Quando eu olho para o Sermão do Monte, eu me sinto orgulhoso por cumpri-lo de alguma forma? Ou eu olho para o Sermão do Monte e olho para o Senhor e digo, Senhor Deus, eu não tenho um tom, eu não tenho palavras, eu não tenho um acorde que me socorra, só tenho você. Senhor Jesus, me coloca e me mantém dentro do teu reino, porque eu não tenho condições. Arrependam-se, pois o reino de Deus está aqui. Pastor Brian Smith, no seu livro Maravilhosa e Boa Vida, ele vai comentar isso da seguinte forma: seria uma proclamação provavelmente incluída em cada pregação ou ensino seu, pois não temos nenhuma indicação de que ele pregasse alguma coisa diferente. Jesus não pregava nada diferente. Jesus não ficava pregando que as coisas vão dar certo na sua vida. Jesus não ficava pregando que você tem que fazer A, B ou C, um guia de 7 passos para você conseguir o emprego dos seus sonhos. Jesus pregava, arrependa-se e anda comigo. E andando comigo, você vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, a viver com o nosso povo. É como se Jesus dissesse então, eu estou iniciando uma jornada, a jornada do arrependimento. Você vai vir comigo, mas é no meu compasso, é no meu ritmo, é no meu tom. E a melodia é essa. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguns autores, a grande maioria, vai unir a última bem-aventurança, entendendo então que são 8 e não 9. Porque bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E talvez Jesus continuaria perguntando, você está realmente disposto a cantar comigo essa canção? Você está realmente disposto a viver como um discípulo, em que corre o grande risco de perder absolutamente tudo nessa vida, para poder comprar o terreno que tem a pérola do tesouro, para poder ter o tesouro? Talvez Jesus, se colocando diante de vocês, perguntaria, veja, como bardos, trovadores e poetas, vocês estão dispostos a enfrentarem reis e governantes, homens maus e inescrupulosos de todas as classes e povos? Vocês estão dispostos a perderem casa, família, filhos, emprego? Ou só querem ficar dentro de uma instituição religiosa, milenar, jogando confete para o alto? Talvez Jesus nos dias de hoje olharia firmemente para você e perguntaria, qual é a tua?
Vocês estão dispostos, juntos a mim, invadirem este mundo e bradarem a chegada do Rei? Eu, Jesus Cristo, já fiz o que nenhum de vocês poderia fazer. Eu venci o mundo e agora? Agora são vocês que vão informar para eles. Mundo, você perdeu. E vocês só vão conseguir fazer isso, não somente bradando, mas praticando. Arrependam-se, pois o reino de Deus está aqui. Meus irmãos, não é à toa que Jesus inicia o Sermão do Monte com essas 8 bem-aventuranças. Vocês já pararam para notar que as bem-aventuranças, elas são a introdução do sermão? É a introdução. Os irmãos aqui mais antigos sabem como eu tenho uma dificuldade terrível para fazer a introdução. Eu gosto de entrar logo no texto. Vamos para o texto. Vamos para o que importa. É o texto. Mas a introdução, ela sempre é importante. Sabe por quê? Sabe o que é uma introdução de um sermão, uma introdução de um discurso? Uma introdução se trata de um desafio. Sabiam disso? Sempre que vocês virem um pregador, e esse pregador fizer uma introdução, entendam que o que ele está fazendo é um desafio. Mas como assim um desafio? Uma introdução e uma boa introdução, ela funciona. Já viram aqueles filmes medievais? Que está lá, né? Tá o duque, né? Tá o outro cavaleiro, né? E está lá a donzela, e agora eles querem brigar pela donzela, aí vai lá o cavaleiro. Já viram isso? Ou então, o Pica-Pau também fez isso. Ele tira a luva, vai no outro sujeito e dá com a luva na cara do cara. Já viram isso? E aquilo é um desafio. É um duelo. Uma introdução de um sermão é um tapa de luva de pelica, com o objetivo do seguinte: preste atenção, porque o que eu vou falar agora é sério, porque eu vou falar em nome de Deus, e eu sei que eu vou ter que lutar contra a tua fome, contra o teu sono, contra a chuva, contra a gritaria, contra tudo, além do próprio diabo. Ao anunciar a palavra de Deus, eu vou ter que lutar contra tudo. Portanto, eu te desafio a prestar atenção no que eu estou falando. Isso é uma introdução. Sabiam disso? Legal, né? Isso é uma introdução. Quando Jesus inicia o Sermão do Monte com essa introdução, o que Jesus está fazendo com essas bem-aventuranças é quebrar todos os paradigmas da época. Ao abrir o sermão com, vou falar bonitinho, Makarios, é um termo grego, para a tradução, bem-aventurado, ou feliz. Existem várias possíveis traduções dentro desse mesmo contexto para essa palavra. Dificilmente uma tradução, ela faz assim, perfeito juízo do que significa essa palavra. Porque assim, não é uma felicidade no sentido de uma felicidade humana. Sabe, ganhei um sorvete e fiquei feliz. Não é isso. Não é uma felicidade que você experimenta ou que você tem. É uma felicidade que faz parte da sua existência. É um estado. Não é um sentimento. No grego antigo, o termo, ele era utilizado pelos filósofos e tudo mais, ou nos contos gregos, e ele era um termo aplicado, sabe a quê? Apenas a dois indivíduos, ou a própria divindade, Zeus. Zeus é bem-aventurado, Zeus é Makarios, ou um filho de Deus. Aí você, opa, então está falando de nós, né? Não, estou falando de Hércules. Eu estou falando dos semideuses. Por quê? Porque o que Jesus está declarando, e ele abre o seu sermão com esse tapa de luva na cara dos judeus dali, de todo mundo, na verdade.
O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que eu vou falar para vocês, e tem a ver com o meu reino, é um estado de existência de uma alegria plena, muito, inclusive, a gente poderia fazer um paralelo com o termo hebraico de shalom. Um paralelo com a shalom. Porque a shalom, a paz, essa paz que vem de Deus, não é apenas a ausência de conflito. Porque, por exemplo, um exemplo qualquer aqui. Eu posso não estar me pegando no tapa, né, com o André. Não estou. E aí as pessoas olham para mim, olham para ele, e nós não estamos nas vias de fato. E elas chegam à conclusão: estão em paz. Só que lá dentro eu quero matar ele. Como eu já disse no outro sermão, esfregar a cara dele no muro chapiscado. Ou seja, a paz, a shalom, ou, nesse caso, um estado de existência de plena alegria e felicidade, é um estado de existência que não é apenas ausência de guerra, de confronto, mas é, de fato, um relacionamento profundo e feliz. Por isso o termo Macários era um termo utilizado dentro do escopo grego para as divindades do panteão, ou os filhos, né, dessas divindades, Hércules, esqueci agora os outros aí, vocês sabem, o Aquiles e outros. Ou seja, por serem filhos de Deus, possuem esse Macários. E Jesus então começa dizendo: Macários. Eu não vou lembrar agora qual foi o autor, mas ele diz o seguinte: uma boa tradução numa linguagem moderna seria, por incrível que pareça, tá? Talvez vocês vão achar, não tem nada a ver, mas sim, seria uma tradução talvez atual que contextualiza, é sortudo. Mas não sortudo numa ideia assim, sortudo, não. Vocês lembram do Gastão, o primo do Pato Donald? Tudo dá certo para ele. É sortudo nesse sentido. Só que Jesus, ele inverte tudo. Porque dentro da cosmovisão judaica, o reino é dos judeus. Inclusive esse vai ser o grande problema deles. O reino é dos judeus. E Jesus está dizendo: eu tenho um reino para anunciar. Um reino em que nele se encontra um estado de plena alegria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse reino não é para um povo étnico. Esse reino não é para pessoas que não nasceram de novo e continuam construindo a própria vida a partir das suas delícias pessoais. Esse reino é para quem disse: acabou. Eu não tenho mais nada. Na primeira bem-aventurança, Jesus está deixando muito claro que o pobre de espírito é aquele que definitivamente não tem nada para entregar para Deus. Você se considera alguém que não tem nada para entregar para Deus? Ou você tem orgulho das coisas que você faz nessa vida? Ser bendito por Deus, que seria também uma outra possível tradição de bem-aventurado, não é algo que você consegue ou trabalha por merecer. Deus dá a sua bênção como um dom. Ele não demonstra favor a pessoas que não têm nenhum direito. Em outras palavras,
Pessoas que não chegaram ao fim de si mesmas, se declarando falidas, não herdarão o reino. Mas em contrapartida, a coisa é muito pior. Porque você não consegue se fazer humilde. Irmãos, vocês não têm noção de quanto spoiler eu dei do meu sermão inteiro. Eu estou quase largando aqui meu esboço. Em algum lugar aqui do meu esboço, eu coloquei uma frase de uma mulher. A gente vai chegar aqui, eu vou achar o nome dela. Que ela é ex-primeira-ministra de Israel. Uma frase dela que ficou famosa. Não peguei o contexto, peguei a frase. Em que ela diz para alguém assim: não seja humilde, você não é tão bom assim. Porque o reino de Deus não é herdado por pessoas que querem parecer humildes. O reino de Deus, ele é herdado por gente que realmente foi transformado. E, gente, isso é tão radical. É tão radical. Porque o que está sendo dito é o que separa o discípulo de Jesus para o servo de Satanás. Coração humilde. O que separa o joio do trigo? O coração humilde. E, irmão, palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Jesus, então, assim, começa a delimitar os padrões do reino de Deus. A introdução do Sermão do Monte, através das bem-aventuranças, tem por objetivo dar o tom da canção que será entoada durante 3 capítulos sequenciais. E talvez, então, a pergunta que a gente deva fazer a partir disso, do verso 1 ao 12, é: como os cidadãos do reino devem viver? Porque nas bem-aventuranças, Jesus deixa muito claro quem eles são, nas 4 primeiras bem-aventuranças. Quem eles são é um estado de ser. E as 4 últimas bem-aventuranças é o que eles fazem, como eles vivem. E aí, ao longo de 3 capítulos, Jesus vai pegar tudo isso e vai começar a aplicar. Ele vai literalmente fatiou, passou. E, irmão, o cerol é fino, não sobra nada e nem ninguém. Porque assim como os 10 mandamentos, o Sermão do Monte não é um conjunto de regras para você aliviar sua culpa e dizer: tá vendo? Comprei a entrada do céu, me forçando a viver de uma maneira que na verdade eu nem queria. Corre o risco do texto da grande surpresa. Qual o texto da grande surpresa? É Jesus dizendo que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, Senhor, eu fiz tudo isso no teu nome. E Jesus vai dizer: fez mesmo, eu não nego. Só tem um problema: eu não te conheço. Aparta-te de mim para o lago do fogo eterno. Tem gente que não gosta de sermão que a gente fala de inferno, né? Vocês sabiam que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Bom, isso é outra história. Vamos voltar aqui. Então, primeira coisa: como os cidadãos do reino devem viver entre as nações? O povo de Deus pode deleitar-se com o seu chamado para viver de forma diferente, sabendo que a verdadeira bênção vem da submissão e da dependência de Deus. Ou seja, sou submisso a Jesus e sei que me encontro dentro do reino dele porque eu dependo só dele, porque eu não tenho mais nada. E por que eu não tenho mais nada? Porque Jesus acabou com a minha vida, tirando de mim todos os meus sonhos egoístas, tirando de mim todos os meus desejos inúteis e fúteis, e me fez ver o que de fato vale a pena. Irmãos e irmãs aqui, de maneira até, nós tivemos um encontro das irmãs aqui no sábado. Olha, foi um encontro tão espetacular. Sei que muitas, por motivos lícitos, não puderam vir. Onde nós refletimos e vimos que
tudo se trata do primeiro e do segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento, meus irmãos? Amar. Qual é o segundo mandamento? O próximo. E você, onde entra nessa história? Deixa eu te falar, não tem você. Não, mas eu tenho que amar como a mim mesmo. Mas Jesus mudou o negócio. Na verdade, ele não mudou. Ele explicou, ele interpretou e ampliou. Irmão, não é mais para amar como você se ama, não. Agora é para amar como eu amei. Porque eu sou o padrão. Jesus. Logo, a vida cristã e o reino de Deus se trata definitivamente de duas questões: Deus e o outro. Deus e o outro. E nessa equação, eu não existo, mas ganho existência quando Jesus me coloca dentro do reino dele e coloca irmãos ao meu redor para me dar existência. Porque quem cuida de mim agora é Deus e o outro. Não sou nem mais eu que cuido de mim. O cristão é aquele que está, porque só Deus é. Ele é aquele que está. É aquele que ganha vida. Porque ao compreender a mensagem do Evangelho, que tem como objetivo nos humilhar, matando todas as nossas boas obras, para que fique somente a obra do Cristo, morto e ressurreto, e crendo nele, sendo feitos novas criaturas, nos coloquemos então diante de Deus e possamos dizer: nada trago em minhas mãos, eu não tenho mais nada, mas eu sei que eu estou dentro do teu reino, porque eu só tenho o Senhor. Então o povo de Deus pode deleitar-se com seu chamado para viver de forma diferente, sabendo que a verdadeira bênção vem da submissão e da dependência de Deus, que os recompensará à medida que se tornarem mais semelhantes de Jesus. Então, Mateus capítulo 5, verso 3. Deleite-se na sua falência espiritual. E é muito interessante, porque esse estado de alegria divina não é porque você é pobre de espírito, não é porque você está falido pessoalmente, existencialmente. Ou, por exemplo, a bem-aventurança não é porque você chora. Vocês já viram que negócio de pessoa? Parece que não faria muito sentido. O detalhe é que dentro do escopo das bem-aventuranças, você tem uma construção no grego como uma construção poética. E dentro da poesia grega, da estrutura da poesia grega, sempre o que vem, nesse contexto aqui, depois da vírgula, é que tem referência com a primeira palavra. Embolei demais? Deixa eu explicar. Um estado de existência feliz é você, porque o reino é teu. Mas a característica daquele que possui o reino é de alguém que, olhando para a cruz, aprendeu a se enxergar e decidiu não mais tentar comprar a entrada do reino, porque ele percebeu: eu não tenho nada. As bem-aventuranças são bem-aventuranças por causa da sentença final da frase. Olhe para a tua Bíblia e olhe para todas as bem-aventuranças. Qual é a terceira bem-aventurança? Lê o texto todo, por favor, o trecho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eles são bem-aventurados porque eles são mansos? Não. A alegria extrema não está neles. Mas o que o texto está dizendo é uma característica que ele possui. Ele é bem-aventurado porque ele herda a terra.
Quem chora tem extrema alegria divina? Não. Mas por que Jesus está dizendo que ele tem extrema alegria divina? Porque haverá consolo. E no consolo dele não haverá mais lágrima. Percebe a construção do texto grego? Percebe o que Jesus está dizendo e o que Jesus está ensinando então para a gente? Deleite-se na sua falência espiritual a partir da graça de Deus. Porque os discípulos de Jesus são aqueles que, quando o seguiram, perderam não somente tudo, mas os discípulos são aqueles que, tendo ouvido a voz do bom pastor, se levantado da sua mesa de jogos, referência aqui a Mateus, a coletoria, mas tendo se levantado, eles não perdem apenas o que é visto, eles se perdem. Não mais sou, ou como cantamos, quem sou eu? Mas Jesus, ele também conhece os outros. Não somente os discípulos. No entanto, como eu havia dito no início do sermão, Jesus tem um compromisso profundo com os seus discípulos. E apenas com os seus discípulos. Sabe? Pessoas que não são discípulos de Jesus, que não têm compromisso nenhum com Jesus, não têm compromisso nenhum com a palavra de Jesus, mas dão a vida a reclamar de Deus e da vida, como se Deus lhe devesse alguma coisa. Deus não lhe deve nada, mas os seus ele cuida, os seus ele preserva, os seus possuem uma alegria que excede todo entendimento e que espanta aqueles que não são nascidos de novo e não conseguem entender. Então, o que não é ser pobre de espírito? Primeiro, aqui em Mateus, não se trata de uma pobreza econômica. Jesus não estava falando apenas do desprovido economicamente. Jesus não está falando do socialmente marginalizado e ele também não está falando do psicologicamente oprimido. Quando ele diz pobre de espírito, ele está falando de algo muito mais profundo. Um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte, eu acho que nós temos um slide com a frase dele aí. Vê se está na sequência, por favor. Aqui, as bem-aventuranças de Jesus, achou? Aqui, as bem-aventuranças de Jesus se distinguem completamente da caricatura que delas fazem na forma de programas políticos e sociais. Achou ou não? O que Dietrich... Achou? Beleza. Só manter a sequência. O que Dietrich Bonhoeffer está dizendo é que essa característica dessa pobreza de espírito aqui não é algo que uma ONG ou uma ideologia política, seja ela qual for, possa suprir. Agora, em contrapartida, ONGs e ideologias políticas, sejam quais forem, se arrogam como seres divinos, capazes de suprir, capazes de oferecer uma falsa alegria. Então, não é alguém que está com baixa estima, o pobre de espírito. O pobre de espírito aqui não é alguém, sabe, pessoa muito calada, introvertida, tímido. Não é isso. Me lembro de um programa de entrevista, um psiquiatra, não era psiquiatra, psicólogo, ele dizer o seguinte: a timidez é uma das formas também de expressar orgulho. Mas como assim?
cara tímido, calado? Como que o tímido e calado é orgulhoso? Porque ele é tão certo das suas próprias ideias e vontades que não quer nem se dar o trabalho de discutir. É orgulhoso. Ele não quer discutir. Eu estou certo. E ponto. O que é ser pobre de espírito, então? O termo pobre aqui significa literalmente abaixar-se ou encolher-se em mendicância. É uma pobreza absoluta e pública. Existem duas frases, meus irmãos, no grego que significam pobre, e Jesus intencionalmente escolhe a palavra mais agressiva. Uma pobreza destituída e falida. Ao acrescentar pobre de espírito, torna-se clara então a ideia de uma completa declaração de falência existencial. Então, em outras palavras, poderíamos ler assim: bem-aventurados aqueles que estão tão cônscios de sua falência e em si mesmos e de si mesmos, que não possuem coisa alguma do qual depender nesse mundo, exceto Deus. Por quê? Porque a felicidade plena do reino é deles. C.S. Lewis, não sei se tem esse slide aí, mas ele vai dizer: um homem nunca é tão orgulhoso como quando adota conscientemente uma atitude de humildade. O cara não é humilde, o cara adota uma atitude de humildade, e Lewis está dizendo, sim, esse é o mais orgulhoso. Ou como havia dito na frase da Golda Meir, ex-primeira-ministra de Israel: não seja humilde, você não é tão incrível assim. Pastor John MacArthur, comentando, ele vai dizer que refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Então o que vemos aqui é o contraste com o espírito desse mundo, porque o espírito desse mundo vai dizer o seguinte: bem-aventurados são os autossuficientes, bem-aventurados são os autoconfiantes, sabe? Os que confiam no seu taco. Bem-aventurados são os independentes, são aqueles que conseguem viver por sua própria conta e que definitivamente não precisa de ninguém ao seu redor. Isso é a visão do império das trevas. Porque na visão do reino de Deus, o bem-aventurado é aquele que já não é existencialmente, mas que na vida do outro e na vida do seu irmão vem a ser, enquanto cuida dele e ele cuida de você. Mas a bem-aventurança, ela termina então com essa promessa, né? Porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, porque deles é o reino dos céus. Isso significa, veja se faz sentido isso. Isso significa que somente aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual são aqueles que se achegam humilhados diante de Deus e são recebidos no reino. Se o reino dos céus é apenas desse, meu amigo, me diga uma coisa: isso não te assusta? Isso não te causa pânico? Faça uma avaliação pessoal. Você é suficiente. E como eu venho dizendo em vários momentos, no reino de Jesus as coisas são invertidas, não é? Parece que quanto mais consciência da minha pecaminosidade, da minha inabilidade, mais próximo de Jesus eu estou.
estou tentando fazer aqui, sim, é abalar as estruturas de vocês com a palavra de Deus, porque eu quero que vocês estejam mais próximos de Jesus, mas vocês só estarão mais próximos de Jesus na medida em que vocês abandonarem as suas certezas pessoais, os seus achismos, os seus aforismos, as suas vontades. Sempre houve um momento na vida de todos aqui em que definitivamente não éramos cristãos. Ninguém nasce cristão. Já disse isso aqui várias vezes. Deus não tem netos, só tem filhos. Ninguém nasce cristão. E novamente minha pergunta, o que te diferenciava então? O que te diferenciava de um servo do Senhor? Você realmente acha que Jesus abre o Sermão do Monte com essa bem-aventurança sem motivo algum? Meus irmãos, qual deve ser a primeira característica de alguém que teve o seu coração de pedra destruído no peito e recebeu a dádiva de ser nova criatura? Qual deve ser a primeira característica? Tem um autor chamado Os Guinness, esse também tem slide, vamos ver se vai dar certo aí. Os Guinness, no seu livro 7 Pecados Capitais, apareceu? Ele vai dizer, o primeiro, o pior e o mais predominante dos 7 pecados capitais é o orgulho. Ele é a fonte ou o componente primordial de todos os demais pecados. O orgulho é ainda o primeiro dos pecados do espírito. Sua origem não está no mundo nem na carne, mas está no próprio diabo. Esse primeiro vício é único, pois é o vício do qual seu perpetrador com frequência não tem consciência. O que ele está dizendo é que o orgulho, o pecado do orgulho é uma coisa tão grave que aquele que tem esse pecado manifesta esse pecado e não sabe, não percebe, não tem consciência. Ele não percebe que está sendo uma pessoa inconveniente, arrogante, cheia de si. É isso que ele está dizendo. C.S. Lewis, próximo slide. Em Cristianismo Puro e Simples. Apareceu? Não há falta que torne a pessoa mais impopular, nem falta de que tenhamos menos consciência em nós mesmos. Ele está falando do orgulho. E quanto mais tivermos essa falta em nós mesmos, tanto mais ela nos desagradará nos outros. Vamos voltar aqui. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: quanto mais orgulhoso você for, mais você vai achar as outras pessoas orgulhosas. O pecado a que me refiro é o orgulho, ou presunção. A virtude que lhe é oposta na moral cristã chama-se humildade. Só que humildade no reino de Deus não é uma coisa que se fabrica. Ou você é quebrado pelo Espírito, ou você vai se enganar a vida inteira dentro de práticas religiosas tolas e que no fim terão te tirado da esquina do pecado, te posto uma boa roupa, uma Bíblia embaixo do braço, um linguajar evangeliquez, se tornando um respeitável fariseu que continua indo para o inferno. Por isso eu volto à minha pergunta. Não te assusta? A possibilidade de você não ter nem consciência de que ainda não houve salvação na sua vida, de que você não mudou, de que você continua vivendo uma vida mascarada, de que você continua vivendo uma vida cheia de si, uma vida que arruma problema com todo mundo ao seu redor. Não te assusta a possibilidade de que você não se converteu? O Lewis vai continuar, eu não sei se esse tem slide. De acordo com os mestres do cristianismo,
O pecado principal, o supremo mal é o orgulho. Olha o que Lewis vai dizer, a falta de pureza, a ira, a ganância, a embriaguez e tudo mais, em comparação com o orgulho, é ninharia. Foi pelo orgulho que o demônio tornou-se demônio. O orgulho conduz a todos os outros pecados e é o mais completo estado da alma ante Deus. E Lewis continua, você acha que isso é um exagero? Quer fazer um teste? Esses testes são terríveis, irmãos. Quer fazer um teste? Aqui é C.S. Lewis. É aquele tipo de coisa que você fica assim, poxa, eu queria muito que fosse eu que tivesse inventado isso. Mas é C.S. Lewis. Falamos que quanto mais orgulho se tem, mais esse pecado nos desagrada nos outros. Certo? Quanto mais você tem, mais isso vai te desagradar no outro. Quer descobrir o quanto você é orgulhoso? Isso está no livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Pense por um instante nesta pergunta e responda para você mesmo. E agora vem a prova de fogo. Você terá coragem de pensar e responder para si próprio? Quanto me desagrada ver os outros me desprezarem. Quanto me desagrada ver os outros recusarem-se a me dar qualquer atenção. Quanto me desagrada intrometerem-se em minha vida. Quanto me desagrada tratarem-me com ares paternos. Quanto te desagrada ver pessoas ao seu redor se exibindo com ostentação. O nível do teu desagrado é o nível do que você faz com todos os outros ao seu redor. Só que você não percebe. Isso te afeta? O problema é que o orgulho de cada um compete com o orgulho de todos os outros. Entenderam? O teu orgulho vai estar sempre brigando com o orgulho do outro. É por isso que o reino não é seu. É por isso que você não tem o reino. E é por isso que você não vive no estado de existência feliz divino. É por isso que nada nesse mundo te deixa em paz. É por isso que você tem uma vida perturbada, porque não se arrepende do pecado, do orgulho, para começar. Eu tinha dito para vocês que o Sermão do Monte ia ser pior do que os 10 mandamentos. E vocês não sabem como vocês aumentam a fé do seu pastor quando depois de ouvir um negócio desse ainda voltam no outro domingo. De uma certa forma eu prego para vocês desistirem de mim. Vocês não desistem, então eu continuo. Aqui C.S. Lewis ainda. Queria tanto que fosse eu. Mas estou trazendo para vocês. O problema é que o orgulho de cada um compete com o orgulho de todos os demais. É porque eu queria ser o destaque. Eu queria ser o destaque da festa. E me aborreço quando uma outra pessoa tem mais proeminência do que eu. Fico aborrecido. Porque era eu que tinha que aparecer. Era eu que tinha que brilhar. Mas o outro está brilhando mais do que eu. O que precisamos ver claramente é que o orgulho é essencialmente competidor. É competidor por sua própria natureza, enquanto que os outros pecados são, por assim dizer, competidores apenas por acaso. Olha o que ele vai dizer. O orgulho não sente prazer em possuir algo
Inclusive, Harry, aí eu já não sei mais o que tem slide, o que não tem, fica atento aí, eu já não sei mais. O orgulho não sente prazer em possuir algo, mas apenas possuir mais do que o outro. E aqui é um trecho que o pastor saudoso Tim Keller usou no seu livro O Ego Transformado. Dizemos que alguém tem orgulho, mas ainda é C.S. Lewis, tá? É que Tim citou Lewis. Dizemos que alguém tem o orgulho de ser rico, ou de ser inteligente, ou de ter boa aparência, mas não é assim. A pessoa tem o orgulho de ser mais rica, mais inteligente, ou de ter melhor aparência do que os outros. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente ou de boa aparência, não haveria nada do que se orgulhar. É a comparação que nos torna orgulhosos, o prazer de estar por cima dos outros. Não havendo o fator competição, o orgulho some, desaparece. Esta é a razão pela qual eu disse que o orgulho é essencialmente competidor de uma maneira em que os outros pecados não são. Agora olha só o que ele vai dizer. O instinto sexual pode levar dois homens à competição, se ambos desejarem namorar a mesma moça. Mas isso é apenas acidental. Poderiam da mesma forma ter desejado duas moças diferentes. Contudo, o homem orgulhoso procurará tirar a garota do outro, não porque a queira, mas para provar a si mesmo que é melhor do que o outro. O reino não é dele. E ele vive uma vida infernal, sem experimentar a paz e a alegria. A ganância poderá levar à competição, se não houver o bastante para todos, mas o orgulhoso, mesmo depois de ter mais do que desejava, tentará conseguir ainda mais para afirmar o seu poder. Quase todos os males do mundo atribuídos à ganância ou ao egoísmo são, na verdade, muito mais o resultado do orgulho. Os cristãos, então, têm razão. O orgulho tem sido a principal causa da miséria em todas as nações, em todas as famílias, desde que o mundo é mundo. Por isso que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou, dando o seu sangue, tendo sua carne moída, triturada, tendo seu sangue esvaído, para construir um novo reino. Porque esse reino, onde a primeira característica dos cidadãos dele é o orgulho, está falido. Acabado. Só que ainda não sabe. É o nosso papel avisar para eles. Perderam. Os cristãos têm razão, então. Outros pecados, olha o que ele vai dizer aqui. Outros pecados, às vezes, podem até unir as pessoas. Caramba! Outros pecados podem, às vezes, até unir as pessoas. Pode-se encontrar companheirismos, brincadeiras e afabilidade entre os que se dão à embriaguez ou aos devassos. Ou seja, pecados que unem os embriagados e os devassos. Mas unem. Não dá briga. Pelo menos até a saideira, né? Mas o orgulho sempre significa inimizade. É inimizade. Vocês conseguem perceber por que esse pecado é tão grave, tão sério? Por que Jesus abre as bem-aventuranças apresentando a contraproposta a esse mundo que diz, seja cheio de si e tenha prazer em diminuir quem está do teu lado. E Jesus está dizendo o seguinte, se esse for o seu padrão, você pode até estar achando que anda comigo, mas o reino não te pertence, porque na verdade nós nunca nos conhecemos. Você não se abandonou. O orgulho não é apenas inimizade entre um homem e outro, mas é inimizade contra Deus. E é por isso que os autossuficientes, os autoconfiantes, os independentes não possuem o reino, não conseguem ter um mês de paz com o seu semelhante. Bem-aventurados os analfabetos espirituais, os bebês
Aqueles que de fato estão dentro da proposta de Jesus têm que ser como uma criança. É necessário ser como uma criança. Bem-aventurados os espiritualmente falidos, despossuídos e deficientes, os mendigos espirituais, aqueles que não têm nenhuma lágrima de religião, porque o reino dos céus vem sobre eles. Vocês conhecem um pobre de espírito? Os pobres de espírito são bem-aventurados, porque o reino de Deus está disponível para eles na sua pobreza espiritual. E somente para eles. Se você é alguém religioso, no sentido ruim do termo, você está perdido. Mas ainda há salvação para você. Arrependa-se, pois o reino de Deus está aqui. Vamos fechar nossos olhos. Eu gostaria que você honestamente tivesse um tempo de reflexão e respondesse a você mesmo e a Deus. E agora? Como eu vou viver